E com isto tudo, como fica empreender a partir de 2020? Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Tiago Matos Empreendedorismo, o seu canal de empreendedorismo e de independência financeira em português, daquele que todos percebemos. Já gravámos neste canal, neste ano de 2020, sobretudo após as consequências do novo coronavírus, uma série de vídeos dedicados às alterações macroeconómicas que podemos registar um pouco por todo o mundo e que devem ser levadas em conta por quem vai investir ou empreender. Hoje queria focar esta conversa descontraída, esta conversa talvez um pouquinho mais longa consigo, neste vídeo, sobre algumas alterações estruturais ao empreender em Portugal a partir de 2020 que você também deve ter em linha de conta. Ao contrário dos últimos anos em Portugal, sobretudo na região da Grande Lisboa, do Grande Porto, nas duas grandes áreas metropolitanas do país, diríamos que, de forma um pouquinho grosseira, empreender era relativamente fácil e com um projeto bom, mediano, conseguia-se fazer com alguma facilidade algum dinheiro. O volume de turismo, por exemplo, que se registava em Lisboa, levava a que muita gente com algum poder de compra circulasse nesta cidade e, sobretudo na área dos serviços, haveria um pouco clientes para toda a gente. Ora, a partir de 2020, provavelmente aquilo que vamos registrar é uma situação de grande volatilidade nos próximos anos da economia. Com fases de alguma recuperação, mais ou menos lenta, mas também com fases de decréscimo de dúvidas quanto aos regimes políticos, aos equilíbrios mundiais, à questão do dinheiro e o seu valor, tudo aquilo que nós no fundo já fomos falando aqui um pouco nos vídeos anteriores neste canal e convido a fazer uma maratona pelos últimos vídeos que gravámos mais recentemente aqui no Tiago Matos Empreendedorismo, mas dizia eu que provavelmente vamos esperar um mercado com maior volatilidade, com margens mais curtas, que tem muito a ver com menos gente no mercado português e, sobretudo, menos poder de compra associadas a estas mudanças comportamentais das quais nós ainda não conseguimos ter uma noção profunda de quanto impactou efetivamente o novo coronavírus e toda esta crise que estamos a viver no comportamento das pessoas, nos seus hábitos de consumo, nos seus hábitos de lazer, etc. Tudo isto leva-me a pensar que vamos ter negócios com menores margens e que lhe vão exigir maior exigência na preparação da chegada ao mercado, das suas ideias, dos seus projetos. Mais do que nunca será importante nesta fase você recorrer a bons consultores, você ter acompanhamento por especialistas em negócios, por gente com experiência na preparação e nas suas decisões de investimento, tanto para quem vai empreender como para quem vai investir o seu dinheiro em alguma atividade, em algum produto financeiro. Por outro lado, toda esta incerteza económica, toda esta incerteza relacionada, por exemplo, com o valor do dinheiro, tem levado, e todos estes buracos na economia, todas estas quebras, todas estas solicitações de apoios do Estado, tornam-se difíceis de interromper e aquilo que prevejo é que nos próximos tempos seja impossível um abrandamento destas injeções de dinheiro na economia, destas criações de linhas de crédito, destes apoios à contratação, à manutenção de postos de trabalho, destes apoios ao consumo, da impressão de dinheiro por parte dos bancos centrais. Diria eu que todo este processo é muito difícil de parar uma vez iniciado. As consequências disso é que teremos cada vez mais Estado na economia, cada vez mais decisão política a influenciar o nosso dia-a-dia, aquilo que podemos e não podemos fazer, aquilo em que devemos e não devemos investir. Porquê que isto é preocupante? Bom, porque uma das regras básicas de mercados livres tem a ver com a obrigatoriedade, eu diria, de que os negócios mais fortes possam aparecer e crescer, por um lado, mas também que os negócios mais frágeis tenham que ser limpos no mercado para que os recursos, capital, terra, recursos humanos
existentes numa economia possam ser canalizados para projetos com maior vitalidade. Esta é uma das regras básicas de funcionamento de economia em mercados livres e que, com a intervenção dos Estados, sobretudo, tornam a vida mais difícil para os micro e pequenos negócios. Porque se, por exemplo, as grandes empresas que têm muitos trabalhadores, mas que são mal geridas, que cometem erros atrás de erros, eu dizia, não podem ser limpas do mercado, então elas estarão não só a prejudicar a entrada de novos players, mas também a consumir recursos atrás de recursos. Por outro lado, lembre-se que o Estado não produz bens, não produz serviços. E um crescente peso do Estado na economia, no total de gastos de uma economia, é necessariamente, a longo prazo, pelo menos, uma má notícia. Porquê? Porque teremos cada vez menos pagadores de impostos, famílias e empresas, setor privado, a alimentar uma cada vez maior máquina pública, um cada vez maior endividamento público. E isso quer dizer, a médio e longo prazo, maior nível de impostos, mais austeridade. Por outro lado, se muitas famílias, muitas empresas, muitas atividades forem financiadas, se assistirmos ao implementar soluções como o rendimento básico incondicional, por exemplo, ou qualquer outra coisa que lhe queira chamar, se as grandes empresas não podem falir porque não podem falir, porque são importantes para o Estado, porque não pode haver desemprego por uma série de razões, porque tem que se injetar o dinheiro impresso pelos bancos centrais, tudo aquilo que nós temos vindo a assistir e que se tem agravado, o que isto quer dizer é que deixará de haver razões para algumas pessoas arriscarem o seu capital, as suas ideias, para trabalhar. Nós, sobretudo as gerações antes da minha, por exemplo, habituaram-se a que crescimento económico, mudança de qualidade de vida, ascensão, tinham a ver com poupança, investimento e trabalho árduo. Ora, se muitos destes rendimentos, se esta base de apoio passa a ser garantida pelo Estado, onde estará efetivamente a motivação para os empreendedores arriscarem, terem novas ideias, no fundo, fazerem evoluir o mundo, a sociedade, a economia em geral? Basta pensar de onde surgiram as grandes ideias, de onde surgiram as inovações que mudaram a sua vida, que mudaram o mundo de forma geral. Todas elas, sem exceção, vieram de empreendedores privados. O Estado não empreende e um crescente papel do Estado na economia só pode ser, a longo prazo, uma má notícia. No fundo, aquilo que queria que levasse deste vídeo é uma noção de que empreender vai ser um pouco mais exigente daqui para a frente. Não só você vai ter que estudar melhor as suas ideias, porque terá menos margem, menos pessoas à sua volta para a viabilizar, como também a médio e longo prazo terá que contar com uma perda de poder de compra da sociedade em geral, uma carga fiscal eventualmente mais elevada, comportamentos, hábitos que neste momento, em pleno agosto de 2020, ainda não são claros, o impacto destas alterações face à realidade que conhecíamos antes do coronavírus, e também, por que não dizê-lo, você sentirá menos motivação, menos necessidade de empreender nos próximos anos se os bancos centrais, se as linhas de crédito, se todos os apoios não forem possíveis de interromper, como acredito que seja muito difícil nos próximos anos. No entanto, isto significa apenas uma mudança de realidade com oportunidades extraordinárias que falaremos já num próximo vídeo. Se ficou curioso, se ficou curiosa, se quer saber para onde eu acredito que a economia se vai direcionar nos próximos tempos, não se esqueça, se ainda não o fez, de subscrever aqui o nosso canal, aqui em baixo, deixar-nos o seu gosto e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo aqui no Tiago Matos Empreendedorismo, e você será então
dos primeiros, das primeiras a saber das novidades. Espero então por si num próximo vídeo. Até lá, fique bem, bons empreendimentos, bons investimentos.